Fala guerreiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Já te peço já de uma vez, cara, dá uma curtida nesse vídeo, compartilhe com quem você puder, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. E olha só, esse conteúdo aqui eu acredito que vai ser material para você usar por vários anos. Vai ser um pouquinho mais longo esse vídeo, mas é um vídeo assim extremamente útil para o seu negócio. É um presente, são estudos, vários compilados de vários livros, palestras, eventos que eu fui para entregar uma maneira assim extremamente eficiente de você entender o convite, entender como contactar uma pessoa de uma maneira que talvez ainda não foi te apresentada. Então são conceitos muito importantes que muito possivelmente você não acha esse conteúdo aqui pago, muito menos de graça, igual eu estou te entregando agora. Então me ajuda aí a valorizar e a fazer esse negócio chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos falar de um tema assim extremamente importante. Uma das atividades geradoras de renda, né? Não dá para um profissional de marketing rede não ter acesso a esses conceitos que vão ser apresentados aqui. Você precisa saber disso, não é opcional. E vamos falar um pouquinho de um convite. Antes de explicar, de citar várias maneiras, eu queria que vocês entendessem alguns conceitos. Primeiro deles, o que é o objetivo do convite? Já parou para pensar? Tudo que a gente faz na vida, a gente busca um objetivo. Qual que é o objetivo do seu convite? A gente precisa entender isso para não fazer besteira. Quando que você tira um 10 no convite? Quando que eu posso... Olha, vou analisar o seu convite e falar, olha, esse convite foi 10. Quando que você tira um 10? Já parou para pensar? É simples. Quando você consegue marcar um plano de negócio. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que na hora de fazer o convite acaba confundindo as coisas. Ele às vezes já não nem contactou, já fez o convite, já começa a apresentar o plano, já tenta entrar em fechamento. É uma loucura, mistura todas as atividades geradoras de renda numa só. Cara, isso não vai funcionar. Se você faz isso, gente, está na hora de parar. Não dá para ter sucesso em pleno século XXI fazendo coisas desse tipo. Não tem como. E detalhe importante, gente, que eu queria frisar muito aqui. Esse convite pode ser por WhatsApp? Tem muita gente que fala, não, cara, o convite tem que ser ligado, você precisa ligar para a pessoa, não dá para fazer convite por WhatsApp. Eu vou explicar algumas maneiras para você conseguir chegar ao seu melhor convite. Eu vou falar com vocês a maneira que eu mais utilizei para fazer convite até hoje, algumas que eu já utilizei durante a trajetória e qual maneira que eu utilizo hoje. Mas eu queria falar sobre isso aqui. Pode ser por WhatsApp? O que você acha? Tem coragem? Pausa o vídeo e responde para mim se pode ou não ser por WhatsApp. Gente, é óbvio que pode ser por WhatsApp. Se você pensa o contrário, se você ainda está naquilo que a Lídia está falando, olha, você não deve inventar a roda já foi inventada, é só girar. Cara, não existe isso mais no marketing rede. Quem está te vendendo essa ideia, cara, não existe isso mais. Cada dia que passa muda a questão da tecnologia, as métricas do Instagram, muda a maneira como você se relaciona. Antigamente não tinha nem celular direito, você não mandava nem mensagem direito. Tudo está mudando o tempo inteiro. A gente precisa pegar o nosso negócio e se adequar à realidade. Quando alguém me liga hoje aqui, por exemplo, meu celular nem fica no silencioso. Eu já vou ficar desesperado. Eu falo, cara, quero ver o que aconteceu. Essas operadoras já bloqueiam, por que aconteceu? Já fico preocupado quando alguém me liga. E de verdade, ligação hoje em dia já tem isso aqui. Por que será que ele está querendo? Será que eu vou atender? Tem gente que nem te atende mais. Nem adianta você ligar. Talvez, será que pode ser feito por WhatsApp? Talvez é a única maneira que dá para ser feito de forma online. Precisa ser feito por WhatsApp, não tem jeito. Posso fazer pelo Instagram? Claro que pode fazer pelo Instagram. Mas tudo você precisa observar alguns princípios. Você precisa entender alguns conceitos para poder fazer esse convite. E sim, você vai precisar se reinventar, vai precisar melhorar, vai precisar inovar para conseguir ter sucesso nesse mercado. Não é simplesmente pegar a receita da década de 90, que muito líder vende aí, e achar que vai ter resultado hoje. Nem eles estão conseguindo ter resultado assim mais. Nem eles sabem como fazer o negócio hoje. Então precisa se inventar, precisa testar muita coisa. Mas o que eles falam normalmente que a roda já foi inventada? Talvez os princípios. Esses que eu vou mostrar aqui agora não podem ser desrespeitados. Não importa se você mudou a maneira de fazer o convite. Algumas coisas precisam ser observadas. A primeira delas é, contou, perdeu. Se você contou alguma coisa, por exemplo, eu trabalho em uma empresa de cosmético. Cara, não, lá tem perfume, a gente pode ganhar dinheiro vendendo perfume. Se eu falar qualquer asneira dessa daí, o meu convite já está lá, nota 1 ou 2, no máximo. Não dá para fazer um convite dessa maneira. Você precisa ser rápido. Você não está apresentando um plano, você está fazendo o convite. As pessoas se interessam por pessoas ocupadas. Então você precisa ser breve com a pessoa. Imagina que você encontrou com alguém na rua, cara. Primeira coisa que eu falo, hoje eu não estou aqui, mas, cara, eu já olho no relógio, eu pego no celular. Caraca, foi muito bom te encontrar, cara, mas eu tenho realmente um compromisso agora.
passa seu número, preciso falar algo incrível com você, uma ideia que surgiu, uma ferramenta que surgiu e acabou. Pega o contato e depois faça o convite. Esse foi o contactar. A gente precisa ser breve para contactar e para convidar. Não dá para ficar enrolando, não dá para ficar enchendo linguiça. A pessoa só vai aceitar o seu convite se você conseguir deixar ela curiosa do que pode acontecer. Você tem que aprender a desenvolver essa habilidade de curiosidade. Ela perguntar, como assim? Você tem que falar algo que ela não sabe. É muita informação que está aí. Ela já sabe de muita coisa e gosta ainda mais de acreditar que sabe mais do que ela sabe de verdade. Então você precisa realmente cuidar muito disso. Contactar e convidar não é a mesma coisa. Você tem que entender. Às vezes eu vou só contactar. Às vezes eu chego com um prospecto e falo, guerreiro, como é que você está? Tudo bem? Ele, cara, poxa, tô mal pra caramba, acabei de perder um familiar e tal. Eu vou convidar naquele momento? Não dá, então são coisas diferentes. Contactar, se eu pudesse explicar de uma maneira muito simples, você vai sentir a temperatura, se está favorável. Se não está muito quente, se não está muito frio. Se é o momento certo de você fazer esse convite. Talvez você só vai esquentar aquele contato um pouco. E, gente, convidar não tem nada a ver com apresentar plano. Você não pode colocar nada do plano de negócio da tua empresa dentro do convite. Não faz sentido nenhum. Você não pode fazer uma coisa como essa. Outra coisa muito importante, né? Conceitos que a gente precisa se atentar e entender para conseguir dançar, né? Essa música do convite, entender aonde você está ali, isso eu acho que é muito importante. Primeiro, o que é um contato frio, um contato morno e um contato quente? É simples. Contato frio, alguém que você não conhece, uma abordagem na rua, uma abordagem na internet, algum leads que você pegou de alguma maneira, é uma pessoa que você não conhece. Contato morno é uma pessoa que você conhece, ela sabe quem é você, mas talvez tenha tempo que você não conversa com ela, tenha tempo que você não encontre com ela, então seja mais interessante você, sei lá, talvez esquentar esse contato, contactar somente, do que já sair convidando. E contato quente é aquela pessoa que para mim você tem total liberdade de ir para a casa dela sem avisar na hora que você quiser. Aquela pessoa que você tem contato toda semana, entendeu? Então essa você pode fazer o convite da maneira que você quiser, que provavelmente vai dar certo. Outras coisas que é importante, existem alguns tipos de abordagem no convite. Abordagem direta, abordagem indireta e abordagem super indireta. Vou exemplificar. Imagina que é um amigo meu que eu conheço muito, fulano, como é que você está? Você está em casa? Cara, estou com uma ideia incrível, preciso te mostrar, cara, senão eu não vou nem dormir, estou passando aí. Do seu jeito, cada convite, quando você tiver muita habilidade de convite, você vai ver que você consegue fazer convites específicos para cada pessoa. Se você estudar e entender esse tema, você vai ver como é que é interessante. Uma abordagem indireta. Às vezes um amigo seu que é muito zoador, que você sabe que vai falar alguma coisa, entendeu? Você fala, cara, ou não, nem precisa ser, alguém que você, contato frio, que você está com vergonha de falar, tem aquela pessoa que você está com mais trava. Eu já usei abordagem direta com essas pessoas por conta disso. Fala, ô fulano, como é que você está? Tudo bem? Cara, precisava muito de sua ajuda, cara. Eu tô com um projeto aqui para a pessoa fazer R$1.000 ou R$2.000 extras, sem ela deixar de fazer o que faz hoje, só trabalhando nas horas vagas dela. E eu queria saber se você conhece alguém, sei lá, do seu ciclo de amizade aí, que possa ter interesse nisso. Abordagem direta, muitas vezes ele fala eu. Cara, como assim? O que é? Aí, cara, aí você explica, não consigo te explicar por aqui, vamos fazer uma videochamada, vamos encontrar e tal coisa, e você pega e pode marcar diretamente com aquela pessoa, só uma abordagem direta. E tem aquele amigo chato, cara, aquele cara que você está com muita dificuldade de falar, aí eu uso a abordagem super indireta. Fala, fulano, como é que você tá? Tudo jóia? Cara, eu tô com um negócio aqui, cara, claramente não é para você, mas tu conheceria alguém, pô, para me ajudar, que esteja interessado em ganhar R$2.000 a R$3.000, sem deixar de fazer hoje, trabalhando suas horas vagas? Tu conheceria alguém? E aí vai perguntar, cara, por que não eu? Não, cara, você já não faz diferença para você talvez esse dinheiro hoje e tal, e você consegue fazer uma abordagem super indireta. É importante entender esses 6 conceitos que eu passei, de contato frio, morno e quente, abordagem direta, indireta e super indireta, e até conseguir navegar entre um e outro. Às vezes uma abordagem super indireta pode virar uma abordagem direta quando você percebe alguma coisa, entendeu? Um contato frio, de repente, se torna um contato quente, saber que tudo isso pode mudar, tá joia? Alguns exemplos interessantes, esses exemplos seria legal você salvar para você ter, se você tem dificuldade no convite, são exemplos que funcionam, são exemplos que eu já usei por muito tempo. Esse daí, por exemplo, uso muito para Open online, né, as reuniões online que a gente tem, ou caseiras. Fala, cara, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Mando básico para a pessoa. Seguinte, conheci uma ferramenta, gosto de ferramenta ou ideia. Tem que ser uma das duas coisas, que eu gosto muito. Que através de um grande amigo meu, ou você pode falar através de um grande empresário aqui da cidade, através de sei lá, de quem você quiser falar, onde é possível ganhar de R$1.000 a R$2.000 a mais por mês sem deixar de fazer o que faz hoje.
Essa ferramenta vai ser mostrada, né, amanhã às 19 horas, porém eu só posso levar 5 pessoas. Posso passar o endereço, ou posso te passar o link, ou coloco outra pessoa no seu lugar. Gente, tem muito gatilho aqui, mas muito, muito, muito gatilho. Parece um convite simples, mas não é. Se você observar, primeiro que a gente cria com essa ideia de ferramenta, uma ideia de, cara, o que é essa ferramenta que eu não conheço? Algo que eu não conheço. Você fala de uma renda extra que ele não precisa de deixar de fazer o que faz hoje. Olha que interessante. Você cria uma escassez absurda. Posso te passar o link? Posso te passar o endereço? Ou posso colocar outra pessoa no seu lugar? Quem que vai querer que ele coloque outra pessoa no lugar de uma oportunidade que ele nem conheceu ainda? Então, gente, é um exemplo de convite extremamente eficiente. Já fiz muito, muito esse convite aqui. Gente, funciona demais. Esse modelo aqui funciona para um contato frio, morno e quente. Ela é uma abordagem meio mesclada, né, entre uma abordagem direta e uma abordagem até super indireta, porque essa questão que você colocar o outro no lugar. Então, eu acho muito eficiente esse convite aqui mesmo. É um convite que vai funcionar, que vai dar certo, e acredito que você possa usar muito esse convite mesmo. Outro exemplo é um X1 que a gente fala, é uma apresentação 1 a 1, você e ele mesmo, você fala fulano, tudo bem? Aqui é o Douglas, você tem um minuto? Um minuto, vai ser breve, você não vai tomar muito tempo dele, provavelmente vai falar que sim. Cara, então, estou com uma ideia nova, isso aqui é muito legal, que pode ou não fazer sentido para você. Por quê? Porque você tira o peso do ombro dele. Vai pensar, pô, pode ou não, se não fizer não tem importância, até ele já sabia disso. Eu queria sua ajuda para analisar ela melhor, ou na pior das hipóteses, me diga alguém que você conheça que possa fazer sentido. Quando fica melhor para você? Terça às 14 horas ou quarta às 19? Só 2 opções. Porque se ele não puder nenhuma dessas, ele vai te dar uma terceira. Não precisa deixar. Porque por muito tempo eu não percebia o erro no meu convite. Eu falava, cara, que dia é melhor para você? Aí a pessoa vai, vou ver e te falo. Estou esperando ela me falar até hoje que dia que era melhor para ela. Então dá essas opções fechadas que funciona muito. Mais um exemplo incrível de convite que você pode ter salvo e salva isso daqui para você poder fazer com as pessoas. Funciona muito, super eficiente e super profissional também. Douglas, exemplo de um contato muito quente, né? Aquele amigo muito próximo. Qual que é o melhor convite? Vamos voltar lá? Quando você tira 10 no convite? Quando você consegue apresentar o plano? Então, fala fulano, tá em casa? Cara, ótimo, tô passando aí. Acabou, é um convite extremamente eficiente. Fulano, te atrapalha tomar um café comigo segunda às 16 horas lá na minha cafeteria, lá em tal lugar, lá na padaria tal? Fala pra pessoa assim desse jeito. Cara, você acha que ela vai falar, porra, mano, me atrapalha, sério, não quero tomar um café com você não. É um convite que facilita muito. Ele fala, cara, não atrapalha não. Vai falar assim com você. Se ele não puder esse horário, ele já te dá outro horário. Mais 2 exemplos de como você usar o convite de uma forma extremamente profissional e que você vai conseguir alcançar resultados com ele. Bom, qual foi o convite que eu usei por mais de uma década, né? Pensar qual foi a maneira que eu falei, porque as pessoas tendem a te perguntar mais sobre o negócio e tal. Qual foi a estratégia que eu usei por muito tempo? Eu vou mostrar aqui para vocês a que eu mais usei de todas, foi essa daqui. Às vezes eu encontrava com alguém na rua, eu começava a conversar com ela no WhatsApp, e às vezes eu achava que já era o momento de fazer o convite, já estava no momento, eu analisei tudo ali, poxa, já dá para fazer o convite. E eu fazia o convite, funcionou por muitos anos e funciona até hoje, às vezes até faço ela também, mas não é a que eu gosto mais, não é o meu favorito mais, eu vou mostrar o meu favorito para vocês. E eu falava, cara, precisava falar com você, né, que tinha encontrado uma ideia, uma ferramenta, sempre mantenho essas duas, gosto muito, e usava uma de 2 abordagens, né, que eu gostava de usar. A pessoa me perguntava, cara, tá, e era sempre assim, cara, conheci uma ferramenta que eu acho que pode fazer sentido para você. Cara, a pessoa fica curiosa, não tem jeito. Cara, tô com uma ideia, cara, que acho que dá pra... A pessoa vai ficar curiosa de todo jeito. E nesse caso específico aqui, você vai ter que soltar mais alguma coisa. Não dá pra você, vamos não, mas o que é? Você tem que soltar alguma coisa. Então, o que eu soltava, né? Com que isso? Eu falava, cara, é sobre logística de escoamento de produtos e gerenciamento de pessoas. Isso foi Imperial, cara, da antiga empresa que eu trabalhava, que trouxe esse conceito pra gente, eu achei extremamente eficiente, extremamente, assim, incrível mesmo. Eu falei, cara, realmente, porque logística de escoamento de produtos são as vendas, gerenciamento de pessoas é o marketing rede. Eu estou explicando o que é meu negócio, talvez numa linguagem que a pessoa não vai entender e possa ficar interessado. E o que acontece? Ela pergunta, cara, quero saber melhor que isso.
Então, assim que eu fiz o meu convite por muito tempo, né? Mas antes de falar como eu tenho feito hoje, eu queria te perguntar, se alguém te encontrar na rua hoje e te perguntar o que você faz. Cara, o que tu tá fazendo, fulano? O que você tem feito? O que você responde para ela? Tem gente que não está preparado para essa pergunta. Tem gente que gagueja, que não sabe responder essa pergunta. Tem líderes que não sabem responder essa pergunta. Cara, não pode ser assim. Você tem que estar pronto para essa pergunta. Essa é a pergunta que você tem que ter um desejo por ouvir ela, alguém te fazer isso, entendeu? Você tem que saber entregar. E antes de explicar como é o melhor convite que eu gosto hoje, como que eu faço isso, até dando uma dica de como que eu tenho apresentado o plano, eu queria Você consegue talvez pegar um salame, imagina que eu fui lá no supermercado, peguei um salame desse tamanho aqui. Vocês conseguiriam engolir um salame desse de uma vez? Nossa, Douglas, que idiotice, é óbvio que não. Claro que não. Mas é possível comer um salame grande desse aqui? Imagina, um salame desse tamanho aqui, é possível comer? Como que é possível comer? Fatiado. A gente pode fatiar esse salame. E a sua ideia, você tem que fatiar. A gente tem que escutar muitas vezes, e não só falar, vomitar nas pessoas, igual muita gente fala. Isso vai fazer sentido para você. Fala e espere o poder do silêncio. Fala alguma coisa super interessante, super inteligente e fique em silêncio. Para a pessoa também falar. Para ela poder pensar. Quando você está falando, o que ela está pensando? Nossa, tem que ir embora. Nossa, cara chato. Se você fala e para, ela vai ficar sem graça, vai ter que pensar para falar, ela vai ter que pensar no que você falou. Cara, fala, espere. Você tem que entender o poder do silêncio no convite. E em qualquer outra situação. E vamos lá, o que eu faço hoje quando a pessoa me encontra, cara? Pergunta, Douglas, o que você está fazendo? Cara, eu estou ajudando as pessoas a tomarem melhores decisões no que diz respeito ao consumo de perfumes, cosméticos e produtos de nutrição. E tranco minha boca, não falo mais uma palavra. Mais nada, quietinho. Adivinha o que ela vai falar comigo? Como assim, cara? Ela vai falar assim comigo, como assim? Ajuda as pessoas? Que sentido que faz um negócio desse? Aí eu uso essa abordagem super indireta. Gosto dessa abordagem super indireta. E, cara, é absurdo, eu tenho usado métricas para ver isso, o nível de excelência que ela tem trazido. Primeira coisa que eu uso, cara, não deve ser o seu caso. Eu sei que é o caso da pessoa. Mas eu vou falar isso para não constranger, não parecer nada, entendeu? Cara, não deve ser o seu caso. Mas, cara, eu encontro pessoas até hoje que passam uma vida consumindo esses produtos. Consomem desodorante, sabonete, perfume, creatina. Douglas, você fala certinho isso? Não, às vezes eu falo shampoo, falo outros produtos que a gente tem. E, cara, essas pessoas consomem esses produtos sem ter benefício nenhum. Cara, eu encontro pessoas que nunca ganharam dinheiro, nunca ganharam desconto, nunca ganharam viagens ou prêmios. Você acredita? Elas compram isso na farmácia, no supermercado, do vizinho. E, de novo, o que eu faço? Tranco minha boca. Essa é a hora que a mente do cara buga. E ele fala, cara, como assim? Eu faço esse negócio que esse cara está falando. Será que ele tem a solução para um problema que eu nem sabia que tinha? Como assim como assim viagem, benefício? Não estou entendendo o que esse cara está falando. Eu compro as coisas desse jeito e aquilo começa a fazer sentido. Você tem um motivo para marcar o primeiro encontro. Você passa a estar no controle. E ele vai ficar assim, vai dar aquela bugada na mente dele, impressionante. Ele fala, cara, mas... Aí eu pergunto, por quê? Tu também tá igual essa galera aí, comprando tudo de qualquer jeito. Você tá rico, né? Eu ainda brinco assim com a pessoa normalmente. Ela não, fala, cara, então faz o seguinte. Terça-feira, tal horário, eu vou explicar um pouquinho como isso funciona, cara. Vai lá, para de perder dinheiro, pelo amor de Deus. Você não tem ideia da quantidade de dinheiro que você tá deixando em cima da mesa por não ter acesso a esse conhecimento que eu vou te mostrar. E pronto, faço desse jeito. Cara, e daria para fazer com qualquer empresa. Poxa, eu trabalho numa empresa só de shake, só de maquiagem. Cara, eu conheço mulheres que compram maquiagem e tal. Você muda só as coisas que está aqui e consegue entregar da mesma maneira. Isso é um tipo de convite hoje que está extremamente ligado ao momento que a gente está vivendo, de tecnologia, um momento de inovação, de você conseguir trabalhar a partir de casa, de todas aquelas coisas. E a minha apresentação é voltada para isso. Às vezes eu feito apresentações que eu falo, gente, olha só, hoje as pessoas têm consumido dessa maneira, têm feito tudo isso, e não percebem que elas estão deixando muito dinheiro em cima da mesa. Poxa, pensa em todos os produtos que você usou ao longo da sua vida, falta de benefício que você teve, o quanto você poderia ter economizado, o quanto você poderia ter ganhado. Olha só, eu vou te entregar motivos agora para você consumir esses produtos numa mesma empresa.
você vai ter acesso a um desconto muito grande, vai transformar esse ponto para você poder viajar, você vai poder distribuir os produtos para o lucro, criar uma rede de relacionamento que consuma esses produtos e te traga renda residual. Então é uma apresentação extremamente profissional, mas voltada para atingir o público atual que a gente tem agora. Espero de verdade poder ter te ajudado, que você possa pelo menos ser uma sementinha para você entender, melhorar e, cara, que você consiga responder quando alguém te perguntar na rua o que você faz, que você consiga entender alguns conceitos. Sei que leva tempo, para mim parece natural hoje, eu tenho feito isso há muito tempo, há mais de uma década, mas daqui a pouco você estudando, dedicando tempo, deixar de dedicar tempo com coisas que não faz sentido para você e aprender sobre o negócio, pode ter certeza que, cara, vai fazer total diferença. Peço a ajuda de vocês, deixa aqui sugestão de temas, coisas que você acredita que possa estar pecando, que você precisaria de ajuda. Vai ser um prazer enorme estar ajudando cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.